Acha que sente frio? Imagine viver durante a pequena idade do gelo, quando rios permaneciam congelados por meses. Colheitas fracassavam repetidamente por toda a Europa. Ainda assim, os camponeses medievais conseguiram sobreviver até melhor do que muitos ricos. Como isso foi possível? Como resistiram quando tudo parecia condenado ao fracasso? Quando a pequena idade do gelo atingiu a Europa medieval, a realidade se tornou brutal. As temperaturas despencaram. Rios viraram blocos de gelo e plantações inteiras foram perdidas ano após ano. Mas os camponeses se adaptaram. A lareira aberta tornou-se o coração da sobrevivência. Não estamos falando de enormes lareiras de castelos, mas de uma simples fogueira no centro de casas de um único cômodo. Fumaça espalhada esquece voando, risco constante e ainda assim, aquele fogo rudimentar podia elevar a temperatura interna drasticamente. Era a linha tênue entre viver e sucumbir ao inverno. A madeira era o combustível ideal, mas quando as florestas começaram a rarear, foi preciso improvisar. Turfa retirada de pântanos queimava lentamente e produzia calor constante. Esterco animal seco também era usado sem hesitação. Queimava por muito tempo e fornecia calor suficiente para atravessar noites congelantes. Sobreviver era mais importante que conforto. O risco de incêndio era real. As chamas ficavam logo abaixo de telhados de palha. Uma única brasa poderia transformar uma casa em cinzas. Mesmo assim, o perigo de congelar até a morte era maior. Eles conviviam com essa ameaça diariamente. Mas o verdadeiro segredo não estava apenas no fogo. Estava na proximidade. A lareira virou o centro da vida familiar. Todos se reuniam ao redor dela para comer, consertar roupas, contar histórias. O calor corporal multiplicava-se quando as pessoas se aproximavam. 6 pessoas juntas geravam muito mais calor do que 6 espalhadas pela casa. Muitas dessas casas nem tinham chaminé adequada. A fumaça escapava por aberturas no teto ou nas paredes. Isso significava perder calor, mas evitava a asfixia. Era sempre uma escolha difícil manter o calor e arriscar intoxicação, ou ventilar e deixar o frio entrar. A vida medieval era feita dessas decisões. Mesmo com esse sistema rudimentar, o fogo constante mantinha a temperatura relativamente estável. Alguém sempre estava atento às chamas. Não havia termostato, apenas vigilância e um suprimento contínuo de qualquer coisa que pudesse queimar. A lareira moldava a rotina familiar, o trabalho e até a estrutura social. Tudo girava em torno de manter o fogo aceso. Além do fogo, as roupas eram fundamentais. Sem aquecedores modernos, a solução era vestir-se de forma estratégica. Eles dominavam a arte das camadas. A lã era o grande segredo. Diferente do algodão, que perde eficiência quando molhado, a lã retém boa parte do calor, mesmo úmida. Mas não bastava uma única peça grossa. Eles usavam várias camadas finas, criando bolsões de ar, pequenos espaços que retinham o calor corporal. A camada mais próxima da pele geralmente era de linho, que absorvia o suor
e mantinha o corpo relativamente seco. Por cima vinham 2, 3 ou até 4 camadas de lã. As roupas de inverno eram feitas um pouco maiores, justamente para acomodar essas camadas extras, sem restringir os movimentos. Capas longas com capuz protegiam do vento e da neve, servindo também como cobertores quando necessário. Alguns camponeses chegavam a rechear as roupas com palha ou musgo seco para reforçar o isolamento. Não era elegante, mas era eficaz. E a possibilidade de adicionar ou remover camadas funcionava como um sistema primitivo de controle climático. Enquanto o corpo se mantinha aquecido por dentro, as casas precisavam resistir aos ventos gelados. Mesmo simples, as construções eram estrategicamente pensadas. Paredes grossas de barro, galhos e fibras vegetais criavam um isolamento eficiente. Em algumas regiões, podiam ultrapassar meio metro de espessura. Os tetos eram baixos de propósito. Como o calor sobe, um espaço menor significava menos ar para aquecer e mais eficiência térmica. Janelas eram raras e pequenas. Vidro era caro, então usavam persianas de madeira ou tecidos oleados que podiam ser abertos durante o dia para aproveitar o sol e fechados à noite para bloquear o vento. O piso também era protegido. Camadas espessas de palha ou junco criavam uma barreira entre os pés e o solo congelado. Quando ficavam sujas ou infestadas, eram substituídas. Algumas casas eram construídas parcialmente abaixo do nível do solo, aproveitando a estabilidade térmica da terra como isolamento natural. Compartilhar calor era essencial. Famílias inteiras dormiam juntas na mesma cama. Os mais velhos e as crianças ficavam no centro, onde o calor era maior. Animais também ajudavam. Vacas, porcos e galinhas eram mantidos próximos ou em estruturas anexas, para que o calor corporal deles aquecesse o ambiente. A expressão "noite de 3 cachorros" surgiu dessa realidade. Noites tão frias que era preciso dormir com vários animais para sobreviver. Essa proximidade eliminava qualquer noção de privacidade. Mas, diante do frio extremo, dignidade era secundária. A prioridade era sobreviver até o amanhecer. Enquanto isso, outra batalha silenciosa acontecia. Contra as pragas, pulgas prosperavam no ambiente quente das casas lotadas. Para combatê-las, espalhavam ervas como lavanda e alecrim pelo chão. A fumaça constante também ajudava a afastar insetos. Gatos eram indispensáveis no controle de ratos, protegendo os estoques de comida. A alimentação era outra arma contra o frio. Calorias significavam calor interno. Ensopados espessos, pães densos e grãos forneciam energia constante. Bebidas fermentadas também contribuíam com calorias extras. Vegetais em conserva, carnes salgadas e alimentos fermentados garantiam nutrientes durante meses sem colheita. Especiarias como pimenta e gengibre eram valorizadas por sua sensação de aquecimento. Verdade científica ou efeito psicológico, pouco importava, menos as pessoas se sentiam mais aquecidas. Do lado de fora, tamancos de madeira
isolavam os pés do solo congelado. Muitas vezes eram recheados com palha seca. Capas grossas protegiam do vento e serviam como cobertores improvisados. O trabalho era programado para as horas mais quentes do dia. Para aquecer as mãos, sopravam um ar quente dentro das mangas, ou seguravam pedras previamente aquecidas no fogo, embrulhadas em tecido. Cobrir o rosto com um pano criava um bolsão de ar quente ao redor da respiração. Trabalhar em grupo também ajudava menos, mas pessoas significavam mais calor compartilhado e revezamento contra o vento. Nada disso era luxo, era adaptação pura. Quando a alternativa é congelar até a morte, a criatividade humana encontra soluções. Os camponeses medievais não apenas suportaram os invernos da pequena idade do gelo, eles aprenderam a superá-los. Não venceram o frio com tecnologia avançada, mas com engenhosidade, cooperação e uma compreensão instintiva de como o calor funciona. Eles não resistiram ao inverno por sorte. Eles o enfrentaram com inteligência.